que Jesus possa nos abençoar. Então vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento, mantendo serenidade, mas ao mesmo tempo a alegria de estarmos aqui, satisfeitíssimos que estamos, uns olhando para os outros, nos comunicando, com a possibilidade, Senhor, desse avanço tecnológico, sim, poder encontrar o avanço das nossas faculdades morais, das nossas faculdades de amar ao próximo. E esses dois lados do desenvolvimento, esses dois lados de cada um de nós possam se abraçar, possam se solidarizar, possam fortalecer todos nós aqui num elo só. E que essa energia, Senhor, amado Mestre, possa ser estendida para aqueles que, por uma razão ou outra, particularmente ainda neste mês, dedicados àqueles que sofrem de depressão e estão desistindo da vida, Senhor. Que a nossa energia aqui produzida possa chegar a esses irmãos, serem destituídos dessa inclinação, desistirem dessa oportunidade ímpar que é a vida. Que eles possam encontrar razão a mais para continuar lutando. E se a vida é difícil, ela não é impossível, posto que nós sabemos que Deus não nos dá nada que vamos superar. Nós encarnamos para vencermos os nossos desafios, Senhor. Ajude-nos nos nossos bons propósitos, coletivos e individuais, Senhor. Que a gente possa levar essa energia não só para cada canto do Brasil, mas do mundo todo, nesse momento único, ímpar, Senhor. Amado Mestre Jesus, seja o nosso farol, seja a nossa luz, seja o sentimento terno de acolhimento para com todos, para que sejamos nós também, se pudermos, Senhor, instrumentos multiplicadores do seu amor. Muito obrigado, Jesus. Se conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Ana Lúcia, a palavra é toda sua, minha amiga. Fica à vontade. Obrigada, muito obrigada. Bom, meus amigos, primeiramente que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Eu participo do Grupo Espírita Regeneração. Nas segundas-feiras, antes de pandemia, eu fazia o estudo sistematizado da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, que a minha querida Glê me convidou e eu prontamente aceitei fazê-lo. Mas hoje eu não quis seguir muito a linha do estudo sistematizado e trouxe para a gente um tema um pouco mais light, podemos dizer assim. E eu trouxe o tema Por que sou espírita? Mas antes de seguir no slide que eu montei para a gente hoje, tem um texto que é muito, muito interessante, que fala sobre o que é ser espírita para você. Muitas pessoas acreditam que, por sermos espíritas, trabalhamos como médiuns em uma casa espírita, postamos mensagens edificantes, fazemos algumas poucas caridades, devemos ser infalíveis. Mas não é bem assim. Sentimos raiva, vontade de revidar, uma agressão, de não olhar mais na cara, nos magoamos com a injustiça, com a ingratidão, com a traição, enfim, nossos sentimentos são iguais aos dos outros. Daí, os ensinos espíritas falam mais alto e nos faz rever os nossos sentimentos. Mas as pessoas ficam de olho em tudo que falamos e fazemos e cobram qualquer deslize dizendo: você não é espírita? Você não é médium? Então, por que você fez isso ou disse aquilo? O apóstolo Paulo sofria para domar as suas más inclinações. Dizia ele: o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está.
pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu quero, esse pratico. Assim somos nós. Espírita não é uma pessoa perfeita, que não comete erros. Espírita é um ser em construção interior. Por isso falamos tanto de reforma íntima. Temos Jesus como nosso guia e modelo a ser seguido. Mas não nos tornaremos perfeitos tão rapidamente. Foram séculos de erros e serão talvez mais séculos de aprendizado e vivência cristã. Cada mensagem e texto escrito, postado e lido são puxões de orelhas em nós mesmos, antes de tudo. Cada tropeço é um momento de repensar e tentar fazer melhor da próxima vez. Enfim, ser espírita é esforço, é perseverança, é reconhecer o erro, é pedir perdão, é perdoar. É tentar ser hoje melhor do que fomos ontem e ser amanhã melhor do que estamos sendo hoje para conosco e para com o próximo. Kardec diz: reconhece-se um verdadeiro espírita através da sua transformação moral e os esforços que pratica para domar suas más inclinações. Portanto, se o espírita é reconhecido pelo esforço que ele emprega para domar essas más inclinações, é sinal que ele tem mais inclinações, ou seja, não é perfeito, mas tem obrigação de se esforçar para melhorar. Podemos dizer que muito de nós ainda somos uma lagarta que rasteja para se locomover, assusta, queima, come as plantas do jardim. Outros já estão no casulo, buscando melhorar-se para ser um dia uma linda borboleta. Embeleza o jardim, poliniza as flores, é útil na natureza e é suave em seu movimento de locomoção, visando alcançar voos aos céus. Autor desconhecido. Então, nós temos que olhar que não somos perfeitos. Esta perfeição não existe, não aqui. Mas eu escolhi ser espírita. Por quê? Vamos lá. Vou ter que abrir minha criança aqui. Se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, eu não teria ficado. Essa frase foi do nosso querido Chico Xavier. Por que sou espírita? Eis por que sou espírita. Essa doutrina me explicou quem sou, de onde vim e o que estou fazendo neste planeta. A doutrina espírita, para muitos, eu tinha um colega na faculdade, chamado Manuel, que ele dizia assim para mim: interessante, Ana, o espiritismo é cheio de coisinha, de tititi. Ele achava que nós como espírita, éramos pessoas, digamos assim, de uma paz, de uma tranquilidade, que ele não aceitava muito dessa forma. E ele dizia que a gente tinha nuances e coisas que ele não aceitava. Eu achava isso muito interessante, porque, para muitos, a visão de ser espírita é muito distorcida. Se olha para nós, espíritas, como se nós fôssemos pessoas totalmente zen, pessoas totalmente light, que a gente não briga, que a gente não discute, e não é por aí. Não é por aí.
Ela me ensinou que preciso olhar para dentro de mim, me compreender, compreender para poder compreender o próximo. Pois, se eu tenho meus conflitos, falhas, erros, dificuldades, defeitos, com certeza, todos que convivem comigo neste mundo também têm. Estamos todos na luta, numa guerra interior, brigando conosco mesmo para corrigir estas falhas. Isto é, porque não somos perfeitos, porque precisamos. Porque precisamos entender que estamos aqui para evoluir. Todos nós temos um motivo, uma razão de estarmos aqui. E que todo mundo tem defeitos, tem qualidades, tem falhas, vive dificuldades, vive conflitos, ou conflito com a família, ou conflito no trabalho, conflito com seus parentes, conflito com seus amigos, com tudo à sua volta. E isto faz parte. Isso faz parte do nosso viver, do nosso conviver, do nosso estar com o outro. Se é importante a compreensão acima de tudo disso. E ensinou que livre-arbítrio não é propriedade minha, mas de todos. Por isso devo respeitar quando alguém pensa e age diferente de mim. Não tenho o direito de impor nada a ela. Quando uso mal este livre-arbítrio, haverá uma consequência que terei de reparar nesta ou na outra encarnação. O plantio é livre, mas a colheita obrigatória. Livre-arbítrio, capacidade de plantar o que você quiser. Nós, como seres humanos, podemos fazer o que quisermos. O que quisermos. Entretanto, justiça, colher exatamente o que você plantou. Se eu plantei tomate, eu vou colher tomate. Se eu plantei feijão, eu vou colher feijão. Então, se eu resolvo viver no ódio, na raiva, na intolerância, eu vou continuar a colher raiva e intolerância. Mas se eu resolver plantar flores, eu com certeza vou colher flores. Acima de tudo, é a nossa capacidade que a gente tem e esse discernimento que nós temos de entender as coisas. Somos seres dotados de inteligência, que temos a capacidade de discernir entre certo e errado. Esta capacidade que nós temos nos dá este livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, mas você colherá exatamente o que você plantou. Por que sou espírita? Porque tenho direitos, mas também obrigações. E que meu direito acaba quando começa o do próximo. Para saber como viver bem a vida e na vida, basta entender que é basicamente uma questão de respeito. Seu direito termina onde começa o meu e o meu onde começa o seu. É uma das leis da vida e que merece nossa atenção. Eu não preciso gostar de você, mas eu tenho que aprender a te respeitar. Acima de qualquer coisa. Eu posso não gostar do jeito que você age, eu posso não gostar do jeito que você fala, eu posso não gostar da postura como você se apresenta, eu posso não gostar da forma como você encara a vida. Ok. Como eu disse antes, eu tenho livre-arbítrio com relação a isso, mas eu tenho que ter, acima de qualquer coisa, respeito. Eu não preciso gostar de você, mas eu tenho que aprender a te respeitar. Isso é ser espírita. Isso é ser cristão. Por quê? Todas as religiões são boas. E, consequentemente, devo respeitá-las porque gosto e respeitem a minha. Vocês vão escutar e escutam muitas vezes
pessoas falarem assim, eu sou macumbeiro. Não, ele não é macumbeiro. Ele é umbandista. Ele segue a Umbanda. Como aquele que segue o candomblé é candomblecista. E como nós, que seguimos a doutrina espírita, não somos kardecistas. Nós não seguimos Kardec. Nós seguimos Jesus. Então, somos espíritas. Como ser católico, como ser budista, como ser evangélico, como ser islâmico, não, como ser judeu, não importa qual a religião que você tenha. O importante, sim, é você respeitar os dogmas da sua igreja, é você respeitar os outros que estão junto com você, que estão seguindo o mesmo caminho, e que ele pode ter qualquer nome, Alá, Oxalá, Jesus, Deus, não importa o nome que você dê. Importa, sim, se você segue aqueles princípios, se você se senta diante de um altar de uma igreja e respeita todo o simbolismo que está ali. Ou quando você entra num templo evangélico, que você reza de costa para o púlpito e também ora e quer respeito naquele momento por aquele que você está orando, por aquilo que você está fazendo. Como o espírita que entra numa casa espírita, que assina no livro e se senta, e ouve uma palestra, toma o passe e depois a água fluidificada. Isso tudo é respeito. Muitas das vezes você vai chegar, o padre vai estar lá falando, e o que ele está dizendo, muitas das vezes, não te toca, mas tocou alguém. O pastor, a mesma situação. Na casa espírita, o palestrante, muitas das vezes, você chega no local e parece que aquilo que você está ouvindo foi dito para você. Poxa vida, eu precisava ouvir isso, eu precisava ouvir aquilo. Por quê? Porque você está ali de corpo e alma. Sentar-se num local de respeito, um local onde a vibração é uma só. Eu, por exemplo, adoro entrar numa igreja, mas nela vazia. Eu me sinto maravilhosamente bem. Porém, tem pessoas que chegam à minha casa espírita e não se sentem bem. Então, se você se sente bem aonde você está, continue lá. Porque todas as religiões são boas. Todas. Porque todas têm um princípio. Todas têm algo de ligação. Que religião significa religare. Então, é isso que importa. Aonde você se sente bem, então fique lá. Se dedique. Pratique o evangelho. Pratique aquilo que você acha que é o certo. Porque todas elas são boas. Que a salvação não depende da religião, mas da prática da caridade conosco e com o próximo. O padre Fábio de Mello diz a seguinte frase: minha salvação não depende do que os outros acham de mim, mas do que Deus sabe a meu respeito. Porque, infelizmente, muitas pessoas usam máscaras. Então, elas diante dos outros é uma coisa e pelas costas são outras totalmente diferentes. Não conseguem ser a mesma pessoa em qualquer lugar. Então, muitas das vezes, se precisa se esconder para poder fazer alguma coisa, mas ninguém se esconde de Deus. Isso, ninguém. E que caridade, acima de tudo, com você mesmo, porque você tem que se gostar primeiro, você tem que, acima de tudo, se respeitar para respeitar o outro, se gostar para gostar do outro. Você precisa ser caridoso com você para ser caridoso com o outro. Senão você não consegue fazer absolutamente nada, nem para si e nem para com o outro. E quem é meu próximo? Que o próximo é qualquer pessoa que convive conosco neste planeta, seja ele de outra religião, de outra raça, hétero, homossexual, rico, pobre, branco ou negro, enfim.
Devemos ajudar e conviver bem, respeitando, sem preconceito, isto é, sem pré-conceito. Ninguém é diferente porque é branco ou negro. A sua cor de pele não te faz. Ser rico ou ser pobre, ok, beleza, tem dinheiro, show, mas muitas das vezes a pessoa que não tem absolutamente nada, que eu estou falando a níveis materiais, mas tem um coração, tem é um ser humano bonito, belo, que se torna bonito, que não precisa usar máscaras, que não precisa fazer absolutamente nada, porque a beleza flui. Isso sai de dentro de você. Quando a gente fala em sentimento, em amor, carinho, em afeto, você está falando algo que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Absolutamente, todos é teu próximo. E é teu próximo também aquele que está no presídio, aquelas crianças infratoras que estão também presas, o doente mental, aquele que está na rua mendigando. Isso é teu próximo também. E olhar e ver com esses olhos é que me fez ser espírita. Eu não preciso gostar de você nem por pouco te agradar, mas necessito aprender-lhe, respeitar para que tenha como espelho isso e use esse reflexo comigo e para com os outros. A melhor imagem não é aquela que está no seu perfil, e sim aquela que você passa. Então, hoje vivemos na era da informática, nós temos Facebook, nós tínhamos Orkut, hoje Orkut não existe mais, nós temos Facebook, Instagram, que eu chamo de estragado, eu brinco muito com os meus amigos, Instagram, Twitter e outros. E a imagem que se passa nunca coincide com a realidade. A imagem bonita, a imagem bela, sempre estar em lugares bonitos, em lugares onde a aparência, onde o de fora prevalece. As pessoas não postam mais o que elas são. Você precisa viver uma imagem, você tem que viver neste mundo da internet de uma forma surreal. Isso não é realidade. Você tem que aprender a ser você. Primeiro se aceitar como você é. Se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro, se você tem o cabelo curto, o cabelo comprido, se você queria ter os olhos azuis, os olhos verdes, teus olhos nasceram pretos. Por sinal, deixa eu contar uma história que é muito interessante, de uma jovem, isso é contado muito nas casas espíritas. Tem uma jovem que ela era desde menininha, ela era louca para ter os olhos azuis ou os olhos verdes, porque na família dela a grande maioria das pessoas tinham os olhos claros, mas ela não tinha. E todo dia ela rezava para Papai do Céu para ela ter os olhos claros, quando ela acordasse, que ela tivesse os olhos claros. Mas isso não acontecia. Então, ela foi crescendo, se torna adulta, adolescente, ela ainda tinha essa questão, ela se torna adulta, mas ela resolve fazer faculdade, vai estudar fora do Brasil, e ela tem uma aparência muito parecida com as mulheres árabes. E ela está estudando nesse lugar, no qual ela precisa se disfarçar. Há um conflito nesse local em que ela está, e ela simplesmente precisa fugir. E a forma dela fugir é ela se vestindo como as mulheres do local, e ela consegue fugir. Por quê? Porque simplesmente eles estavam olhando para as pessoas, vendo se as pessoas tinham os olhos claros, porque naquela região nenhuma pessoa poderia ter os olhos claros.
então ela consegue fugir, ela consegue sair deste conflito por não ter nem os olhos verdes, nem os olhos azuis. Que caridade não é só a esmola, mas também a tolerância, a paciência, o abraço amigo, a mensagem consoladora, a visita ao doente, uma prece. Eu tirei a imagem do lado do livro Pão da Alma, de Carlos Alberto Bacelli, que diz o seguinte: caridade é um sorriso, uma visita amiga, uma conversa boa, um abraço fraterno, uma prece de paz, um gesto de otimismo. Caridade, de fato, não se restringe ao bolso. O dinheiro não seca as lágrimas da alma. O que dás de ti mesmo é dádiva sem preço. Então, meus amigos, muita gente acha que ser caridoso é poder dar dinheiro e se esquece que caridade não é apenas isso. Que se doar, se dar a alguém que está precisando somente ouvir, ser ouvido. Quantas pessoas vocês sabem que desde o início da nossa pandemia, desde março deste ano, sofreram por depressão, que se mataram porque simplesmente não tinha alguém para lhe ouvir? Que sofrem a angústia de se sentir aprisionado dentro da sua própria casa. Então, muita gente não percebeu uma das coisas mais importantes da pandemia, que significa liberdade. Todos nós, em algum momento, de março para cá, ficamos restritos ao nosso espaço físico da nossa própria casa. Então, se imaginem, se coloquem numa posição de quem fica preso numa cela com 4 paredes. Se coloquem no lugar dessa pessoa. Eu garanto que nenhum de nós vai querer estar nesse lugar. Por quê? Liberdade. Nós precisamos entender que a gente está vivendo, nós somos livres. Mas livres mesmo. Livres de pensamento. O pensamento viaja à velocidade da luz. As nossas palavras, aquilo que nós falamos, são ondas que perpetuam durante muito tempo no espaço. E que podemos ajudar. E não tem que ficar com ódio, com raiva, chateados. Não, muito pelo contrário. Agradecer. E que eu posso ajudar, eu posso dar meu ombro para alguém chorar, eu posso simplesmente ligar para alguém e simplesmente só ouvir a voz da outra pessoa e dizer: eu te amo, eu gosto muito de você, só liguei para te dizer isso. Um gesto simples. Nós nos comunicamos tanto por WhatsApp que estamos nos esquecendo de conversar. Telefone fixo é algo que virou, daqui a pouco vai virar peça de museu. Mas o que custa pegar o telefone, só ligar para alguém e dizer: oi, só liguei para ouvir tua voz. A gente está se esquecendo disso. Precisamos lembrar disso. E muitas das vezes, o outro não está te procurando, não é porque ele não o quer, não quer estar contigo. É porque muitas das vezes ele pode estar pensando: poxa vida, eu não vou chatear fulano, eu não vou chatear ciclano, mas eu estou me sentindo tão sozinho. Vamos conversar mais. Vamos abraçar mais. O abraçar, não estou falando apenas do sentido físico. Eu estou falando de acalentar. Estou falando de aconchego. Precisamos disso. Em todos os momentos, nós precisamos disso. Todo ser humano precisa do outro. Sempre.
que ser cristão vai além de cultos externos, de rótulo religioso, de declarações de amor vazias, sem a prática dos ensinamentos do Cristo. Enfim, que a fé sem obra é fé morta. Meus amigos, ser do Cristo, ser cristão, você pode ser do Cristo em qualquer religião. Você pode ser cristão na igreja protestante, o cristão no catolicismo, o cristão no espiritismo, o cristão em todas as outras religiões. Até mesmo porque judeu, Jesus era judeu. Então, fé, esperança, crença, confiança, positividade, sentimento do coração e da alma, acreditar sem ver, aceitar, agradecer. É de todos e de ninguém, não tem rótulos, não precisa de provas, nunca duvidar, persistir e jamais perder a esperança. Isso é fé. Precisamos, mais do que nunca, seguir o Cristo e acreditar. Estamos vivendo uma pandemia. Não podemos nos esquecer que a pandemia que aconteceu em 1920 simplesmente era uma época diferente, era um tempo diferente, diferente de 2020. Lá perdurou por 2 anos, mas talvez, mesmo com a ciência e tecnologia que temos hoje, talvez essa mesma pandemia se perdure por mais tempo. Mas aí temos que ter fé, acreditar. Por quê? Como pode um minúsculo vírus matar tantos, machucar tanto, ferir tantos? Algo que só pode ser visto no microscópio, mas que está aí. E que disse: queridos, cheguei, estou aqui. E vou embora um dia. Quando? Não sei dizer para vocês. Mas o que a gente precisa é acreditar. Fé, que tudo, absolutamente tudo passa. Pode ser que para muitos que estão me ouvindo seja muito, mas muito difícil acreditar nesta frase. Mas eu digo de coração para vocês, pelo tudo que já passei na vida, tudo passa. Absolutamente tudo. As coisas boas e as coisas negativas. Tudo passa. Você precisa ter 3 Fs. Força, foco, fé. Com esta compreensão de saber que cada um está num grau de evolução, que todos temos um passado reencarnatório, que está presente nesta reencarnação, que estamos resgatando e reparando erros. Deus não castiga ninguém, meus amigos. Esse Deus que faz com que as pessoas sejam castigadas não existe para quem segue a doutrina espírita. Nós estamos aqui, sim, resgatando e reparando erros, mesmo para quem não acredite nisso. E, muitas das vezes, nos filmes, estas mensagens são passadas. É por isso que esses filmes estão aí. Esses 3 livros de cima, que é A Caminho de Casa, que é a história da Bela, é uma história belíssima. Quem ainda não assistiu, assista, porque muitas pessoas acham assim: isso é filme de criança, não vou assistir isso não, só é cachorro, é cachorrinho para lá, cachorrinho para cá, não gosto de cachorro. Não, esses filmes não são para criança. Como Frozen, Uma Aventura Congelante, um dos maiores sucessos de 2019, não tem nada a ver com criança. Frozen
tem uma mensagem embutida de amor, de afeto, de esperança e de família muito grande, como todos esses 4 filmes. A Caminho de Casa é a história da Bela. Bela simplesmente se perde de seu dono e ela faz o caminho de casa. Eu não vou fazer spoiler. Quem quiser assistir vai gostar muito. E 4 Vidas de um Cachorro e Juntos para Sempre. Todos eles são baseados em livros e que viraram filme. E 4 Vidas de um Cachorro e Juntos para Sempre é uma continuação. É uma história do Billy. E meu amigo Enzo. Enzo é o cachorro. Danny é o dono dele, que é o rapaz que está na foto ao lado dele. Esse filme é também uma história muito bonita, porque a história se baseia na visão dele, do cão, com relação a nós. Muito interessante. E tem uma frase que o Danny, na história, o dono do cão, o dono do Billy, do Enzo, ele é piloto de carro de Fórmula 1. Tanto é que o Enzo ele botou em função de Enzo Ferrari. E é um filme até muito bonito que homenageia o nosso querido Ayrton Senna. E ele diz uma frase, o chefe dele, do Danny, diz uma frase para ele que é o seguinte: não é vergonha perder uma corrida. Vergonha é não competir por medo de perder. Então, essas histórias falam sobre reencarnação de uma forma muito bonita. Então, se vocês tiverem a oportunidade de olhar esses filmes com outros olhos, não com os olhos de que é um filme para criança, vocês vão ver uma beleza e uma história muito bonita, como Viva a Vida é uma Festa. É um outro filme também que fala sobre o Dia de los Muertos no México. É uma história lindíssima, na qual o que está embutido ali, família. É muito, muito bonito e eu espero que vocês tenham a oportunidade de assistir, vocês vão gostar muito. E que convivemos na família com afetos e desafetos para aprendermos a amar, para nos reconciliarmos e perdoarmos. Me alivia e dá forças para seguir em frente, buscando ser hoje melhor do que ontem e tentar ser amanhã melhor do que fui hoje. Família é onde nossa história começa. E esse tema, Por que sou espírita, eu tirei do Facebook do Grupo Socorrista Obreiro Jerônimo Mendonça Ribeiro, que fica na cidade de Jaú, em São Paulo. Quem puder acessar, vocês verão belíssimas mensagens e um trabalho muito bonito que é feito por essa instituição. Então, meus amigos, família é onde nossa história começa. Voltando a falar de pandemia, o Covid-19 fez com que cada ser humano neste planeta se voltasse para dentro de sua casa, conviver mais com sua família, com os seus parentes consanguíneos. E muita gente odiou isso. Em vez de se sentir bem, ao contrário, gritou, esperneou, falou, pá. E no fundo, quem conseguiu perceber a mensagem que o Covid-19 trouxe para cada um de nós, quem sabe, possa mudar a sua perspectiva. A gente tem que perceber isso, mudar a nossa perspectiva, mudar o nosso olhar. E que todas as vezes que eu falei espírita, eu poderia ter dito, sou católica, sou protestante, sou budista. Por quê? Porque com tudo isso, o importante é seguir o Cristo. E Kardec nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Evangelho segundo o Espiritismo, 17, item 4. E Joesmiro, pensador, disse o seguinte: não é preciso mostrar beleza aos cegos, nem dizer verdade aos surdos. Basta não mentir para quem te escuta, nem decepcionar os olhos de quem te vê. E, meus amigos, eu espero que eu possa ter passado para vocês um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho de que por que escolhi ser espírita e que, acima de qualquer coisa, ser cristão, seguir o Cristo, é muito, mas é muito importante. E eu quero terminar só, eu sei que vocês já devem estar cansados, mas é uma mensagem de Joana de Ângeli que diz o seguinte: 12 constatações evolutivas que ninguém mesmo consegue fugir. Primeiro, o outro não existe para te agradar ou para te desagradar. O outro existe para te ensinar. Segundo, ninguém é culpado pelo que estás sentindo. É você que optas pelos sentimentos que tens neste exato momento. Só você. Terceiro, a arte de viver sem expectativas e sim com perspectiva é a chave para não se frustrar. Quarto, por em ti o vício da necessidade de aprovação do outro. Só assim poderás desfrutar da ousadia e da confiança natural do teu espírito, da tua essência. Quinto, tu não tens controle de nada, por mais que acredites que tens. Lembra-te, daqui a pouco, a Terra irá reivindicar o teu corpo e deixará este planeta para ingressar numa nova fase de existência. Abre mão do controle. Só assim terás domínio sobre ti mesmo e sobre a tua vida. Controle é um reflexo de medo, já o domínio é um reflexo do estado de ausência absoluta de tensão interna e do teu encontro com a paz. Sexto, não te descaracterizes para tentar caber no espaço apertado do pensamento que o outro tem em relação a ti. Isso não vai dar certo. Quando tu te anulas para agradar alguém, a tua luz apaga-se. E é apenas você quem fica no escuro, sentindo-se perdido. Sétimo, cuidado no que os outros dizem para ti. Por mais romântico e poético que possa ser, o que importa são as atitudes. Oitavo, abandona o orgulho e o delírio de acreditar que tudo vai ser como tu queres, desejas ou necessitas. Nono, tudo é passageiro. De perto, a vida é uma tragédia. De longe, é uma comédia. Daqui a algum tempo, irás rir de todos os dramas que criastes, pois tudo passa. Tudo. Décimo, tu és responsável por tudo o que está acontecendo na tua vida. Saint-Exupéry diz uma frase belíssima em O Pequeno Príncipe. Você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Teus pensamentos e sentimentos predominantes irão formatar a tua realidade. Que tu queiras, quer não. Portanto, se quiseres mudar a tua realidade, mude teus pensamentos e sentimentos. 11º. Carência emocional não é a necessidade de receber, e sim de se dar. Só tu poderás suprir as tuas necessidades emocionais. Projetá-las em alguém é o mesmo que pedir para que alguém se alimente para saciar a sua fome. E 12º e último. Vive com simplicidade e com mais realidade. Só assim, quem tu realmente és vai surgir de verdade. Ri, mas ri mais e não leve tudo tão a sério. Afinal de contas, a essência da vida é se descobrir, é desfrutar desta maravilhosa aventura que se chama evolução. Meus amigos,
muita luz e muita paz. Que Jesus de Nazaré abençoe a todos. Que assim seja. Muito obrigado, Ana Lúcia, pelas palavras amigas, pelo entusiasmo, enfim, pelas lições embutidas em cada palavra e cada lição que foi colocada aí. Com certeza. Eu vou então chamar a Dona Wanda para fazer a nossa prece final. Muito obrigado mais uma vez, foi muito bom. Nosso encontro, mais uma vez, mais uma noite. Até a próxima semana, mas antes disso a gente então vai ter a nossa prece aí final com a Dona Wanda. Dona Wanda, fica à vontade, tá? Graças a Deus. Jesus amado, nós te agradecemos por esses momentos de paz, esses momentos de tranquilidade, que nos dão força, que nos ajuda a viver melhor, a caminhar melhor. Que essa luz divina possa envolver a cada um que está assistindo, e envolver a todos que estão espalhados pela humanidade precisando de luz e de paz. Jesus, obrigado pela esse encontro fraterno que nos fortalece, que nos ajuda a compreender que esses momentos que estamos passando são necessários. Se estamos passando por eles, eles são necessários para a nossa evolução, para melhorar o nosso resgate, as faltas adquiridas em outras e nessa encarnação. Paz ao mundo, tranquilidade, luz e força. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, amigas,